Pessoal, boa noite. Veja bem aqui, ó. Vocês têm aqui a atividade que eu passei para vocês semana passada. Então, eu trouxe aqui com gabarito e nós vamos fazer alguns comentários. Vocês têm aqui o relatório, era para fazer a leitura e em seguida fazer essas questões objetivas aqui, que é de múltipla escolha, tá? Que a gente está trabalhando o relatório nessa etapa, porque igual eu falei com vocês, que é o documento que vocês vão mais trabalhar no dia a dia. Então, olha só. O relatório, ele é um tipo de texto que, aqui na número 1, ele é um tipo de texto narrativo, porque de certa forma ele está contando, narrando algo, tá? Não é que ele está contando uma história, ele está relatando o que aconteceu, tá? Então, nosso número 1, letra B, narrativo. Já na 2, a finalidade principal do texto é o quê? Orientar o superior na tomada de uma decisão. Quem fez a leitura atenta aí do texto conseguiu identificar essa resposta. Na 3, não consta do relatório lido uma preocupação literária do autor. Por quê? Mesmo ele sendo de cunho narrativo, igual eu falei na número 1, a preocupação do relatório não é literária, e sim de relatar o acontecimento. Muito cuidado com isso, igual eu já falei. Relatório, a gente não conta uma história. A gente relata o que viu sem tecer nossas opiniões. Relatório de empresa é assim, a não ser que seja um relatório crítico, aí já é diferente. 4. Tendo sido designado por Vossa Senhoria, esta oração no texto aí, ela vai ter valor, ela é uma causalidade, então ela é causal. Muitas questões, elas trazem essas atividades aqui para vocês, ó, tendo em vista, ou seja, tendo sido. Quem pretende fazer essas provas online de empresa ou processo seletivo, cai muito esse tipo de questão aqui, porque está sendo trabalhado com vocês aí a questão das conjunções. Então, está querendo saber se está dando uma ideia de tempo, de concessão, de conclusão, de consecução e também de causalidade. Nesse caso aí, ó, tendo sido, ela é causal. Então, ela está dando uma ideia de causalidade à oração. Já no segundo aí, ó, trabalhando os pronomes de tratamento que vocês viram mês passado. Olha lá, o item que se mostra a forma abreviada correta de Vossa Senhoria poderia ser a letra C, mas quando eu tenho letra C igual a letra E ali, vocês sempre vão marcar a letra E, porque ela é a mais completa no quesito de abreviatura. 5, pessoal, vocês têm uma questão que trabalha o acento indicativo de crase. Veja bem, nesse caso aqui, infelizmente ou felizmente, mesmo vocês estando estudando redação, vocês vão se deparar com questões de gramática. Entre elas é a crase e lá embaixo vocês têm uma questão de concordância nominal. Esses dois itens, eles caem muito em provas seletivas, tá? Então, olha só, submeto à apreciação de Vossa Senhoria. O acento grave indicativo de crase neste segmento se deve à letra A. União. O que é a crase, pessoal? A união da preposição com o artigo definido singular, ou seja, a mais a, eu vou ter o a com acento grave. Então, é a letra A. 6. O estilo burocrático se caracteriza, entre outras coisas, pelo emprego de palavras desnecessárias. No primeiro parágrafo do texto, são exemplos desse caso. Quais são as palavras? Nesse sentido, ocorridas e apreciação. Num relatório de empresa, pessoal, ele tem que ser mais enxuto do que esse que vocês leram aí na atividade, tá? Pela data, vocês verem que ele é antigo e a questão burocrática. Aí, quando a gente fala burocrático, significa que é algo que te dá mais trabalho, ou seja, tem muitas burocracias. E hoje em dia, a gente tem que ter menos burocracias
para desenvolver melhor as atividades, tá? Então, aí, ó, quais são os exemplos? Nesse sentido, ocorridas e apreciação. Hoje, um relatório aí igual esse modelo que eu passei, não haveria necessidade de estar inserindo essas palavras, tá? É igual eu falo com vocês, é o curto e objetivo. 7. As datas presentes no texto têm como finalidade textual de documentar os fatos citados. Função de data, pessoal, é de documentar os fatos, seja no corpo do texto ou seja lá em cima, que é uma característica fixa de um documento. 8. Aqui é a questão que eu falei com vocês sobre concordância nominal, que se anexa ao presente relatório. O item abaixo em que a concordância do vocabulário anexo está correta é letra D. Já cansei de ver essa questão aí nessas provas online, que vocês têm não sei quanto tempo para fazer 40 questões. Por que é a letra D e não a letra C? Veja bem, pessoal, antes da palavra anexo eu tenho um em, que é uma preposição. Quando aparece o em preposição, ela neutraliza a palavra anexo. O que significa neutralizar? Ela vai ficar sempre no masculino singular. Então, olha só, está em anexo à declaração do réu. A frase, ela está certíssima. Olha a minha letra C. Estão em anexos às fotografias pedidas. Errado. Em anexo às fotografias pedidas, porque apareceu a preposição em. Muito cuidado com isso daí. Quem estiver acompanhando a correção, pode anotar do lado aí dessa número 8, concordância nominal, tá? E a próxima numeração ficou errada, né, pessoal? Mas não tem problema não. O plural do verbo e do pronome dirigir-me é dirigir, é o verbo, e o me é o pronome. Me está se referindo à primeira pessoa do singular, eu. Passando para o plural, primeira pessoa do plural, nós. No caso aí desse pronome, ele vai ser nos. E dirigir vai ser dirigimos-nos e não a letra B, tá? Então, no caso aí, letra E. Qualquer dúvida, podem estar perguntando aí no privado.